Boa tarde. Esta é a primeira conversa na Praça Pública e, como tal, convidamos a cabeça de lista às eleições legislativas do dia 6 de outubro, a doutora Sónia Ramos. Muito obrigado por estar aqui connosco. A primeira pergunta é muito simples. Qual é que é a sua motivação para estar na vida pública, na vida ativa e para fazer um bocadinho aquela ideia do serviço público ao nosso Portugal e também ao nosso distrito? Muito obrigada. Antes de mais dizer que é um gosto estar aqui a conversar com um jovem, também ele, um exemplo de cidadania ativa e, portanto, absolutamente disponível para falar com os jovens nesta comunidade. A minha grande motivação é e sempre será poder contribuir dentro das minhas possibilidades para melhorar a nossa comunidade, o nosso Alentejo, onde sempre vivi, onde sempre estive empenhada do ponto de vista cívico e de cidadania, e julgo que é importante todos nós participarmos, quer civicamente, quer do ponto de vista político. Eu estou na política há mais de 20 anos, estou há cerca de 10 anos na minha Assembleia Municipal de Montemor Novo, um território também difícil do ponto de vista sociológico e político para o PSD, e sempre entendi que nestas terras, nestes territórios difíceis, é que faz sentido militar no PSD, dar a cara por este partido, pela social-democracia, e, portanto, a minha motivação para ser cabeça de lista a estas eleições é aquela que sempre foi, estar disponível para o partido e dizer, sobretudo, presente, numa altura tão difícil e em que neste território a própria liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade de opinião, a liberdade até profissional pode estar em causa, porque nós sabemos como é fácil em territórios onde o socialismo se instalou quase como um regime, poder militar noutro partido que não se reveja num partido, exatamente, que não seja o nosso. Estando nós, como é sabido, em minoria, do ponto de vista autárquico, eu julgo que a luta ainda é mais interessante e desafiante. E é por isso que eu estou aqui, consciente das dificuldades, consciente da responsabilidade enquanto cabeça de lista, manter o lugar de deputado, mas o que posso prometer é que enfrentarei este desafio como sempre fiz, com toda a minha força, com todo o meu empenho e com toda a humildade, acreditando que os eburenses também acreditam neste projeto que eu lidero, com uma equipa fantástica, que é uma lista de 6 pessoas. Basicamente é levar a onda da social-democracia para a cola. É isso que nós essa laranja. É fundamental marcar esse espaço, é fundamental ampliar o nosso espaço de PSD no Distrito de Évora, porque nós temos 3 grandes valores que são fundamentais. Desde logo a liberdade, a justiça e a solidariedade. E eu julgo que estas bandeiras fazem cada vez mais sentido neste território. A segunda pergunta que nós temos para si é uma pergunta óbvia, que não é? As pessoas, os políticos, podem ter toda a motivação, e muitos têm, mas é preciso haver um background grande e, neste caso, é importante perceber como é que a sua estrutura, como é que o seu desenvolvimento ao longo dos anos profissional, como pessoa, como cidadã, vai interferir na sua vida política ativa e como é que a sua profissão e a forma como está nessa profissão vai dar alguma coisa de novo ao Parlamento no dia 6 de outubro. Obrigada por essa questão, Luís. Eu sempre trabalhei numa área muito próxima das pessoas, em que as pessoas são, de facto, a missão. Eu tenho 20 anos de segurança social, aproximadamente. Recentemente, também a nível profissional, aceitei outro desafio na minha carreira, mas que tem a ver também, essencialmente, com as pessoas e, portanto, sempre foi a minha área de intervenção, embora sendo licenciada em Direito, sempre estive na área social sentido lato. E, portanto, conheço as instituições, conheço a missão de cada uma delas, conheço os seus interlocutores, conheço as necessidades muito específicas deste território ao nível da ação social, sobretudo do apoio aos idosos e também o percurso académico que fui tentando construir ao longo da minha vida, porque sempre achei fundamental continuar a apostar no reforço das minhas competências e não só apenas na área jurídica, aprender cada vez mais. Num mundo globalizado nós temos também que tentar diversificar as nossas ferramentas profissionais, mas sempre direcionado para as pessoas. E, portanto, viver o Alentejo como eu sempre vivi, estar instalado, a residir e trabalhar entre Montemor e Évora,
permite-me também, isto no dia-a-dia, permite-me conhecer os anseios e as necessidades das pessoas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista profissional também, quer do ponto de vista da administração pública, que no nosso território também tem constrangimentos importantes se pensarmos na administração pública central desconcentrada, e aqui o PSD tem tido uma voz importante referindo a descentralização e o quanto ela é fundamental para a autonomia do território, para o seu desenvolvimento e, portanto, para o desenvolvimento humano. Portanto, a Sónia aposta aqui muito na política de pessoas, com pessoas e para pessoas. Exatamente. E, portanto, vamos aqui à segunda parte, digamos assim, da nossa pequena conversa, que é o mais importante daquilo que é o serviço público básico, normal, é, de facto, a pessoa humana, não é? Nós não conseguimos fazer política sem pessoas. E, portanto, nós, cada vez mais, nos últimos 4 anos, temos reparado que os serviços públicos, que é aquilo para que o Estado serve, digamos assim, estão cada vez mais estragados, mais pouco mimados, digamos assim, degradados, mas pouco mimados. Portanto, nós hoje em dia, se formos a uma consulta em qualquer estabelecimento de saúde, seja onde for, encontramos algumas complicações, alguns desideratos difíceis, e eu pergunto, porque isto é um tema recorrente já há 20 anos, eu já me lembro há 20 anos de ouvir falar no Hospital Central do Alentejo, e os governos sucessivos foram passando. Nós temos a ideia de que houve um tempo muito complicado, uma vez que o PS faliu o país com os de Sócrates, mas durante estes 4 anos nós ouvimos sempre que era suposta recuperação, e vamos investir e vamos meter dinheiro naquilo que é o Hospital Central do Alentejo, mas o que é certo é que passaram 4 anos e nos orçamentos de Estado vem lá a rúbrica, mas a rúbrica vem com 0 euros, e hoje em dia nós temos uma esperança muito bonita de vir a ter de facto uma saúde de qualidade no nosso Alentejo. E, portanto, até porque este hospital vai funcionar para ajudar Beja, Évora e Portugal, porque é muita gente e é um território muito alargado. E eu pergunto, porque é simples que é, como é que nós, enquanto partido PSD, e como é que nós pensamos a saúde no nosso distrito? Porque eu vejo cada vez mais que uma família jovem, quando vem para o Alentejo, vem, se há emprego, se tiver casa, se tiver algumas condições, e uma das principais é a saúde, porque hoje em dia os bebés e isso tudo, nós temos de pensar bem como é que nós vamos garantir que o território é visto de forma mais apelativa, e o principal tema, um dos principais temas, é a saúde. Como é que nós vemos a saúde no Alentejo? Luís, tudo aquilo que tu disseste é verdade. De facto, nós e esta lista do PSD às legislativas tem apoiado e centrou o seu programa exatamente nas pessoas. E as pessoas, pensar as pessoas, o seu futuro e a sua felicidade, implica, sobretudo, ter uma política integrada numa série de áreas que são absolutamente cruzadas e essenciais para as pessoas. Uma delas é a saúde, mas é também a educação e é uma política de habitação. Nós só conseguimos também inverter este problema da demografia e de conseguir sermos atrativos para a mão de obra qualificada e para os casais jovens, se dermos resposta a estas 3 áreas. De facto, o Hospital Central é, há cerca de 2 décadas, uma grande bandeira do PSD e julgo deste distrito e da região Alentejo, porque não há ninguém que esteja contra a construção deste hospital. De facto, tivemos um período negro da história do país recente que teve a ver com a intervenção da Troika e, portanto, isso fez parar os planos que havia para retomar a questão do hospital. Sabemos que nestes 4 anos, e apesar do Primeiro-Ministro sempre dizer que estávamos em crescimento económico e de valorizar, no fundo, a conjuntura internacional, que lhe foi muito favorável, o que é facto é que no distrito de Évora essa recuperação económica não teve qualquer correspondência na prática e nos serviços públicos. Muito pelo contrário, não só da questão do hospital, que para nós é central como bandeira do PSD, de facto não avançou o hospital e o aviso do concurso público para a sua construção foi de facto lançado, salvo erro, dia 14 de agosto, portanto numa campanha claramente propagandística para as eleições legislativas, e o pior do que tudo isso
é que, durante 4 anos, negligenciaram a saúde dos alentejanos e do Distrito de Évora em particular. E é esta tónica que eu quero colocar. Desde a questão do INEM, desde a questão das urgências no hospital, desde toda a organização, a falta de humanidade das urgências, foram fazendo algumas pequenas obras muitíssimo pontuais, mas que nunca ao longo destes 4 anos deram resposta às necessidades da saúde. E sente-se, não é? Sente-se na população. E sente-se qualquer pessoa que vá ao hospital, eu próprio tenho 2 filhas, a urgência pediátrica tem funcionado em contentores, a questão da falta de água quente no hospital, as razões podem ser técnicas, não discutimos isso, mas o que está aqui em causa politicamente é a falta de capacidade de dar resposta aos problemas do hospital e, sobretudo, aos problemas das pessoas. E isso o PS não foi capaz de fazer, nem na gestão do hospital, nem ao nível central. Porque, afinal, se o país recuperou nestes 4 anos, por muita força das reformas que nós fizemos no nosso governo liderado pelo PSD e CDS, o que é facto é que ao nível dos serviços públicos a degradação ao nível do país foi completa, mas ao nível do interior, especialmente na área da saúde, foi catastrófica para um direito humano constitucionalmente garantido, que é o direito à saúde e o acesso aos cuidados de saúde. E ainda acrescento que, do ponto de vista das infraestruturas, o que foi possível fazer ao nível dos centros de saúde concelhios, essa recuperação foi feita no nosso governo do PSD-CDS, liderado por Passos Coelho. E não podemos esquecer isso. Os novos investimentos e as últimas infraestruturas que foram feitas e requalificadas foi no governo do PSD. E eu acho que é importante, e eu confio muito também nessa memória dos alentejanos do Distrito de Évora. Sim, basicamente o Sr. Tito referiu aqui há bocado que ninguém é contra o Hospital Central do Alentejo. De facto, ninguém é contra na conversa. Porque aquilo que eu consigo verificar daquilo que se passou nos últimos 4 anos é que, de facto, ninguém é contra, mas vontade o PS tem pouca.